Olá de novo, pessoal. Vamos então finalizando agora esse capítulo 6. Essa é a terceira aula e nós vamos falar de forças conservativas e não conservativas. É interessante esse tópico da discussão porque ele vai trazer o conceito de energia interna, que tem muito a ver com agitação molecular. Então, num certo sentido, é uma energia cinética, mas é uma energia cinética que, do ponto de vista macroscópico, a gente chama de energia térmica. Então, como é que essa energia interna ela é transferida? Ele dá um exemplo interessante que é de um livro, e esse livro ele está em movimento com velocidade VI, a velocidade inicial VI aqui, mas como existe uma força de atrito, o que vai acontecer é que ele vai se deslocar de uma certa distância e aí finalmente ele vai parar. Então, nesse intervalo aqui é realizado um trabalho que é o trabalho da força de atrito cinético, né? Então, vai ser um trabalho, vai levar um sinalzinho de menos, porque a força está contrariando o deslocamento, mas ele vai trazer um efeito interessante, que é o seguinte, lembra do diagramazinho de barras? A gente inicialmente tinha aqui a letra A, a letra B, começa aqui. A gente inicialmente tinha energia cinética quando ele estava nesse ponto e não era considerada nenhuma energia interna, de modo que a energia total ela está representada aqui por essa barra sendo igual à energia cinética. Aí vai para cá, letra C. À medida que o objeto vai se deslocando, essa força de atrito vai realizando o trabalho, a energia cinética vai diminuindo, porque a velocidade vai diminuindo, e essa energia interna ela vai aumentando, de modo que essas duas somadas dão a energia total. Até o ponto em que o livro para, a energia cinética vai a zero, ou seja, toda ela foi transformada em energia interna, sendo que a energia total se manteve. Você pode considerar isso para um sistema do tamanho que você quiser, tá? Você pode considerar para um sistema que é o universo, e aí dizer a energia total do universo sob esse ponto de vista, essa energia total, ela se mantém. Agora, é interessante, nesse caso, e a gente vai aqui começar a falar de forças conservativas e não conservativas, é interessante a gente notar que, nesse caso, tem uma reflexão aí sobre se o trabalho depende ou não depende da trajetória. Se ao invés desse livro vir em linha reta para cá, se ele vier numa trajetória mais comprida, por exemplo, será que o trabalho dessa força de atrito ele vai ser diferente? Para ajudar nessa reflexão e ajudar a responder a essa pergunta, se o trabalho depende ou não da trajetória, vamos lembrar esse caso que a gente estudou lá atrás, que era o homem carregando essa geladeira com velocidade constante ao longo dessa rampa. E nós vimos que o trabalho da força-peso, nesse caso, era mgh. Agora veja, se ele colocasse a rampa mais comprida, o trabalho da força-peso continuaria sendo mgh. Se ele resolvesse levantar verticalmente o refrigerador, o trabalho da força-peso continuaria sendo mgh. Então, a pergunta, o trabalho da força-peso depende da trajetória? A resposta é não. Agora vamos considerar o atrito. E para considerar o atrito, eu representei essas três trajetórias possíveis aqui. E vamos pensar o seguinte: você quer levar um objeto do ponto A até o ponto B com velocidade constante. Se é com velocidade constante, e se eu estou considerando o atrito, imagine que isso aqui está num plano horizontal. Então, eu vou ter que fazer a cada ponto do movimento uma força, aplicar no objeto uma força igual à força de atrito para manter o equilíbrio e a velocidade permanecer constante.
será que o trabalho realizado vai ser o mesmo se eu for nessa trajetória mais longa, ou nessa trajetória intermediária, ou nessa trajetória em linha reta? A resposta é que, nesse caso, não. Por quê? Se eu tenho atrito, a força aplicada igual ao atrito, né? Quer dizer, a força se mantém constante ao longo de toda a trajetória. Só que nesse caso, você vê que eu tenho uma trajetória mais longa. Então, na hora que eu calculo o trabalho, eu vou ter um valor resultante maior do que quando eu tiver a trajetória mais curta. Então, quando eu pergunto, o trabalho da força de atrito depende da trajetória, a resposta é que sim, ele depende da trajetória. Então, essa dependência ou não da trajetória vai nos ajudar também a definir o que é uma força conservativa e uma força não conservativa. O livro vai definir para a gente as forças conservativas como aquelas que têm duas propriedades que são equivalentes. A primeira é que o trabalho realizado por uma força conservativa sobre uma partícula, movendo-se entre dois pontos quaisquer, é independente do caminho feito pela partícula. Então, a partir da discussão anterior, a gente já vê que a força de atrito não é conservativa e a força de gravidade é conservativa. A segunda propriedade, que ele diz que é equivalente à primeira, é que o trabalho realizado por uma força conservativa sobre uma partícula, movendo-se por qualquer caminho fechado, é zero. Por que isso, gente? Porque se a gente considerar que o trabalho de uma partícula, o trabalho de uma força conservativa sobre uma partícula que se move entre dois pontos quaisquer é independente do caminho feito pela partícula, então, se você vai de um ponto A até um ponto B, e ao longo dessa trajetória, uma força realizar o trabalho sobre um objeto que se movimenta, se a mesma força estiver atuando sobre um objeto que se movimenta no sentido contrário, ou seja, de B até A, então ela vai realizar um trabalho que é igual ao trabalho entre A e B, só que com um sinal trocado. Então, o trabalho entre B e A é igual a menos o trabalho entre A e B. Se a mesma força estiver atuando sobre um objeto que vem aqui para um outro ponto, C, e depois para B, como essa força não vai depender da trajetória, a gente pode dizer que o mesmo trabalho vai ser realizado, ou seja, o trabalho entre A e B é igual ao trabalho entre A e C, mais o trabalho entre C e B, por essa mesma força atuando sobre um objeto que faz essa nova trajetória aqui. Pronto, juntando esses dois fatos, a gente pode imaginar que se a força atua sobre um objeto enquanto ele vem de A para C, depois para B, depois para A, nós vamos ter um circuito fechado, que é o que está falando aqui, ó, a força sobre uma partícula que se move por qualquer caminho fechado e o trabalho resultante vai ser zero, como a gente pode observar aqui nesse equacionamento, né? O trabalho entre B e A, que é esse trecho, é menos o trabalho AB, mais o trabalho entre A e C mais CB é igual a mais o trabalho entre o ponto A e B. E no final, a gente vai ter essa segunda propriedade aqui comprovada como dependente ou correlacionada com a propriedade anterior, e isso vai valer para as forças conservativas. Tipicamente, gente, a força não conservativa, a primeira que a gente pode pensar é a força de atrito. Tem outras? Tem, mas a gente vai focar na força de atrito como sendo uma força que, quando ela é a força interna do sistema,
ela não deixa a energia desse sistema se conservar. Certo. Aí a gente vai definir energia mecânica. Por que que eu vou redefinir isso? Porque a gente antes não estava considerando a energia interna. Então, eu disse, a energia total é a cinética mais a potencial. Agora que eu vou considerar a energia interna, eventualmente, então a energia cinética mais a potencial, nós vamos chamar de energia mecânica. Quando eu não estiver preocupada com a energia interna, então ela vai ser também a energia total. E isso vale, tem uma propriedade que vale para as forças conservativas, que é, se o sistema for isolado, ou seja, só vai ter forças internas envolvidas, então esse trabalho das forças internas, tá? Se ele for realizado por forças conservativas, ele não vai mudar a energia mecânica do sistema. Ou seja, quando a força é não conservativa, ele transforma parte dessa energia mecânica em energia interna, né? Agora, se eu não tiver forças não conservativas, ou seja, se todas as forças forem conservativas, então não tem nada ali para mudar o valor total da energia mecânica, então essa energia mecânica vai se conservar. Deixa eu nomear aqui que essas forças não conservativas são chamadas de forças dissipativas. São aquelas que transformam energia mecânica em energia interna, ou seja, energia térmica, que é o que a gente chama de dissipação de energia. Muito bem. Se essa energia mecânica se conserva, significa que a variação dela é zero. Mas, como ela é energia cinética mais a potencial, eu posso dizer que a variação da cinética mais a variação da potencial é igual a zero, né? Já que a energia mecânica é zero. E isso tem uma consequência muito importante. Eu repeti aqui a frase anterior e a relação anterior, para a gente ver que se a energia mecânica se conserva, qualquer variação da energia cinética corresponde a uma variação com sentido contrário da energia potencial, tá? Então, ΔK é igual a menos ΔU. Ora, acontece que a gente determinou muito bem uma relação entre a variação da energia cinética e o trabalho realizado. E eu estou falando, gente, de trabalho realizado por forças internas, tá? Trabalho é igual à variação da energia cinética. Lembra do teorema do trabalho e energia cinética? Pronto. Então, nesse caso, que caso? O caso em que eu tenho forças conservativas no sistema isolado. Então, o trabalho vai ser um trabalho interno realizado por forças conservativas. Nesse caso, esse trabalho é igual a menos a variação da energia potencial. Aí você fala, eita, mas você falou lá atrás que o trabalho era mais a variação da energia potencial. É diferente, pessoal. Lá atrás, a gente estava falando de o trabalho de forças externas. Então, ele aumenta a energia total do sistema. Aqui não. Eu estou falando de um sistema isolado, só com forças internas, a energia total se mantendo constante. Então, o trabalho vai ser igual à redução da energia potencial, tá? Quando ele aumentar a energia cinética, ok? Então, ele vai ser menos a variação da energia potencial. Se houver uma variação positiva da energia potencial, o trabalho vai ser negativo e vice-versa. Muito bem. Observem que o agente da força também faz parte do sistema. Essa é uma dica para a gente identificar que eu estou falando de forças internas, tá? Se não tiver força externa, o sistema é isolado. Então, tá. Como esse trabalho foi definido lá atrás, e eu estou fazendo aqui ó, o caso unidimensional, como a integral de posição inicial até posição final de f dx, então, essa variação da energia potencial, então, vai ser menos essa integral, ok? E se eu olhar para essa integral, se aqui eu tenho ΔU igual a menos essa integral toda, eu posso dizer que esse argumento da integral aqui, ó, que é o fx dx, ele pode ser chamado de du, juntamente com esse sinal que vem daqui para cá.
Então, du pode ser escrito como menos fx dx. E, consequentemente, isolando o fx nessa expressão, a gente pode dizer que fx é igual a menos du sobre dx. Então, repare que a força ela é menos a derivada da energia potencial. E essa expressão ela está falando muita coisa para a gente, pessoal. Ela está dizendo que só vai ter força se a gente, ao longo daquela direção, tiver uma variação da energia potencial. Então, vamos pensar. Se eu tenho uma força gravitacional, por exemplo, ao longo da direção vertical, eu tenho uma variação da energia potencial. Por quê? Porque a força gravitacional é vertical. Ao longo da direção horizontal, a energia potencial não muda e, por isso, eu não tenho força gravitacional ao longo da horizontal. Eu só tenho força ao longo da direção em que a energia está variando. Muito bem, a gente pode tranquilamente chegar nas expressões para força a partir dessa relação e das energias potenciais que a gente já conhece, tá? Então, a gente vai verificar essa equação aqui para os dois exemplos já discutidos, que é a força gravitacional e a força elástica. O primeiro caso, nós vimos que a energia potencial da mola é meio de kx2. Então, vamos aplicar essa expressão, força aplicada pela mola é igual a menos a derivada em x dessa energia potencial, e nós vamos ter aqui, ó, a derivada menos, né, o sinalzinho de menos, a derivada em x, esse meio de k vai sair, eu vou ter a derivada de x ao quadrado, que é 2x, que vai cancelar com 1/2, e no final a força vai ser menos kx. Por que apareceu esse sinalzinho de menos? Porque é a força aplicada pela mola. Lembra que é a força interna do sistema. O segundo caso é o que a gente viu da força da energia potencial gravitacional. Então, a força gravitacional é menos a derivada dessa expressão, né? A derivada em y, simplesmente. Vai ter o sinalzinho de menos aqui. mg constante, vai ser a derivada de y em relação a y, que é 1. E a força gravitacional vai dar menos mg. Por que sinalzinho de menos? Porque eu estou adotando o eixo y para cima e a força gravitacional é sempre para baixo. Muito bem, nós vamos agora estudar a energia potencial, outros casos. Até agora nós vimos casos simples, casos que você já viu lá no ensino médio. Agora, você viu que a gente colocou um pouco mais de cálculo na determinação do trabalho da energia potencial. Então, isso nos possibilita estudar situações também mais complexas, um pouco mais sofisticadas do que a gente tinha antes. Então, eu vou pegar a lei da gravitação universal. Então, veja aqui, nós temos a Terra e a Lua, só para simplificar, né? E aqui a lei da gravitação universal proposta por Newton, que vai dizer que a força da gravidade, na verdade, ela não é massa vezes mg, sendo g constante, não. Ela varia com o inverso do quadrado da distância. Então, tem uma nova definição aqui, né? Ela leva esse sinalzinho de menos e ela depende de um versor R. Então, vamos ver isso. Primeira coisa, a gente define esse vetor, esse eixo radial aqui, e vou imaginar que esse versor R é um vetor unitário ao longo desse eixo, certo? Então, como a força gravitacional ela é uma força atrativa, ela está no sentido oposto à definição que a gente fez para esse eixo radial. Por isso é que ela vai ter esse sinalzinho de menos aqui, quando ela foi escrita em termos do versor R, tá? E aqui é a lei da gravitação de Newton, né? Produto das massas, massa da Terra, massa da Lua, o inverso do quadrado da distância e essa constante, que é a constante gravitacional.
Observem, pessoal, que essa mesma expressão ela foi usada posteriormente para definir a força elétrica. Está escrito aqui, ó. E a gente vai... Daqui a pouquinho eu vou mostrar um desenho mais completo, mas eu estou considerando cargas iguais, portanto, vai ter essa força repulsiva. Veja que o eixo radial, nesse caso, está para cá, ó, ele vai ter a origem em uma das cargas e vai estar ao longo da linha que une, que é a linha onde essas cargas vão estar sobre a reta, né? E, portanto, ele é definido para cá, e você vê que a força elétrica a favor do eixo R está positiva, e a que está no sentido contrário está com um sinalzinho de menos aqui. Aqui nós temos o módulo da força, né? Que é a constante elétrica, produto das cargas por R ao quadrado. Veja como essa expressão é parecida com essa expressão aqui. Por isso mesmo, as energias potenciais elas vão ter uma cara parecida. Nós vamos deduzir para a força gravitacional e depois eu vou fazer o equivalente para a força elétrica. O que é o equivalente? Veja, a dependência com R é a mesma. O que muda aqui é constante gravitacional, constante elétrica. Aqui, produto das massas, aqui, produto das cargas. Somente isso, certo? Então, vamos lá para força gravitacional e energia potencial gravitacional. Aqui eu repeti a expressão, aqui está o nosso desenho de novo. A variação da energia potencial é igual a menos a integral de F escalar dr. Lembra? Essa integral de F escalar dr é o trabalho, né? A variação da energia potencial é menos o trabalho da força gravitacional. Esse dr é um deslocamento infinitesimal ao longo do eixo radial. Então, eu escrevo como o módulo dele vezes o versor R, tá? De modo que, e essa força F aqui eu também vou escrever explicitamente, tá? Como menos a expressão, o módulo da força gravitacional vezes o versor R, tá tudo aqui. Então, veja só, essa variação da energia potencial, então, vai ser o menos eu trouxe daqui, a integral, no lugar do F, eu escrevi essa expressão toda aqui, no lugar do dr, tá aqui, dr, módulo de dr vezes o versor R, o produto escalar de R, do versor R, por esse versor R, vai dar 1, né? E esse menos com esse menos vai cancelar e vai ficar positivo. Pronto, reescrevi a expressão aqui em cima para ajudar. Então, esse menos com esse menos vai ficar mais. O G, as massas, tudo isso pode sair da integral, né? Esse versor R, escalar versor R, vai dar 1. E lá dentro sobrou o quê? Sobrou o dr e o R ao quadrado, tá aqui. É isso que eu vou integrar. Pronto. A integral de 1 sobre R ao quadrado em R é igual a menos 1 sobre R, tá? Como é uma integral definida, é entre o valor inicial e o valor final, e vai ficar como? Esse 1 sobre R entre RI e RF daria 1 sobre RF menos 1 sobre RI. Mas tem um sinalzinho de menos aqui. Então, vai ficar menos 1 sobre RF mais 1 sobre RI, ok? E essas constantes a gente está repetindo aqui. Moral da história. Se essa energia potencial final ela está relacionada com menos 1 sobre RF vezes as constantes e menos a energia potencial inicial está relacionada com 1 sobre RI e as constantes, a gente deduz que a energia potencial gravitacional ela pode ser escrita como menos G, produto das massas, dividido por R para um ponto qualquer no espaço. Esse R, gente, é tipicamente a distância entre esse ponto do espaço e a origem daquele eixo radial. E a origem do eixo radial, geralmente, a gente põe coincidindo com a origem do objeto que está atraindo os outros.
Bom, essa expressão aqui, que a gente deduziu para a Terra, Lua, né? Tá aqui a massa da Terra, a massa da Lua. Se eu considerar duas partículas quaisquer no universo, ao invés de massa da Terra, massa da Lua, eu só vou colocar M1, M2, as massas das duas partículas. E como é energia, se a gente tem muitas partículas, aqui está para 3 partículas, né? Com as distâncias, a distância de 1 a 2, R1, 2, de 2 a 3, R2, 3 e assim por diante, mas a energia total desse sistema aqui seria o quê? A soma das energias entre as partículas do sistema, das interações, de todas as interações possíveis, né? Então, 1 com 2, 1 com 3 e 2 com 3. Então, a gente estende esse conceito para 3 ou mais partículas, escrevendo a energia total dessa forma. Nesse capítulo nosso, a gente não vai entrar em detalhes sobre esse sistema de 3 ou mais partículas, tá? Por enquanto, a gente vai ficar em sistemas de uma ou duas partículas, então, é mais essa expressão de cima aqui que nós vamos utilizar. Reparem que, uma vez que a gente tem definida essa expressão para energia potencial, nós podemos fazer o diagrama, ou seja, o gráfico de energia em função da posição para qualquer lugar do espaço. Só tem que aqui nós temos a energia potencial, que é o eixo Y, dependendo do inverso da variável, tá? E ainda por cima com o sinalzinho de menos. Esse sinalzinho de menos aqui, ele indica para a gente que para qualquer valor de R, o gráfico de U vai estar sempre aqui no quarto quadrante. Vai ser sempre um valor negativo. O que mais? Ele diz também que quando esse R tiver um valor muito pequeno, ele vai tender a infinito, só que pelo lado negativo, né? Então, conforme R vai ficando pequeno, veja que U vai ficando maior. E ele vai tender assintoticamente a que esse valor é para um objeto na superfície da Terra, mas você poderia imaginar um objeto mais para dentro da Terra, o que acontece? Essa energia vai tendendo a um valor menos infinito. Por outro lado, quando o R vai aumentando muito, a energia vai tendendo a zero pelo lado negativo, porque é sempre negativa, né? Mas ela vai diminuindo cada vez mais, ela vai tendendo a zero, certo? De modo que por esse gráfico, né, dá para visualizar que se você tem um objeto bem distante mesmo, e ele vai se aproximando da Terra, a energia potencial dele vai ficando cada vez mais negativa. Lá no infinito, a energia potencial dele é zero, tá? Muito bem, olhando para esse gráfico, esse é o diagrama de energia potencial, e para essa expressão de energia potencial, nós vamos lembrar que quando eu considerei a aceleração da gravidade constante, a energia potencial foi escrita como mgy. Então, qual seria o diagrama de energia para mgy? Pensem aí, pessoal. Eu não vou mostrar aqui, mas eu quero que vocês reflitam sobre isso. Será que o diagrama de energia potencial seria o mesmo? E por que essa energia potencial é gravitacional e é tão diferente dessa outra expressão aqui? O que foi que eu considerei diferente lá atrás para chegar em duas expressões tão diferentes assim? Uma prevenção de armadilhas que o livro faz é para a gente não confundir força com energia. No nosso dia a dia, a gente vê muito força e energia misturados, esses conceitos. Mas quando chega aqui na física, eu não posso misturar, né? Tipo, eu tô até sem força porque eu não almocei. Isso aí é um conceito do dia a dia nosso, né? Mas se você for olhar a rigor, o conceito de energia é bem diferente do conceito de força.
Tem um probleminha que quando eu olho, e isso aí, quando a gente tem pouca experiência, tende a confundir muito. Quando eu olho para a expressão da energia, às vezes confundo com a expressão da força, mas é bem diferente. Veja, o módulo da força gravitacional, primeiro, ela é um vetor, né? O módulo dela depende de 1 sobre r ao quadrado. E a energia? A energia é um escalar, vai ter sempre o valor negativo e o módulo depende de 1 sobre r. Se eu for somar energias, eu estou somando escalares. Se eu for somar forças, eu estou somando vetores e eu tenho que tomar muito cuidado na hora de somar vetores, tá? Eu não posso sair somando ou subtraindo os módulos simplesmente, eu tenho que olhar para o ângulo entre eles, tá bom? Então, a prevenção de armadilhas. Tenha cuidado que a equação 6.32 se parece com a equação 5.11, mas são coisas bem diferentes. Uma vez obtida a expressão para a energia potencial gravitacional a partir da força gravitacional, nós vamos ver que para a força elétrica é muito parecida. Ele fala de força eletromagnética porque quando a gente fala em campo elétrico, campo magnético, os conceitos estão muito misturados, tá? Um depende do outro, mas aqui essa expressão é a expressão da força elétrica. Eu estou falando de interação eletrostática, tá? E esse aqui é a expressão para energia potencial elétrica. Veja, também depende de 1 sobre R, porque a força elétrica também depende de 1 sobre R ao quadrado. Mais uma vez, nós não vamos entrar em muito detalhe, tá? É só você saber deduzir a expressão da energia potencial a partir da força e depois saber substituir dados no problema. Você vai ver que os problemas não são num nível muito sofisticado. Você vai usar bastante, de uma forma mais aprofundada, essas expressões quando chegar lá em Física 3. Muito bem. Novamente, ele vai voltar nos diagramas de energia, nosso livro, né? Justamente para falar sobre o conceito de equilíbrio de um sistema. Lembrando o que é equilíbrio? Um objeto, uma partícula, um sistema está em equilíbrio quando a força resultante é igual a zero. A gente aplica principalmente para partículas. Por que ele vai usar o diagrama da energia potencial? Porque a gente tem essa expressão aqui que relaciona força com menos a derivada da energia potencial. Então, olhando para esse diagrama, nós já vamos saber de antemão onde a força vai ser positiva, onde ela vai ser negativa e onde ela vai ser igual a zero, ou seja, onde é que eu vou ter os pontos de equilíbrio do meu sistema. Lembra que a derivada é a tangente da curva? Então, eu vou olhar para a tangente e eu vou relacionar com a força, sabendo que a força é menos a derivada. Então, olha aqui para esse gráfico que é a energia potencial do sistema massa-mola. Nessa região, a derivada é negativa, tá? Se a derivada é negativa, e a força é menos a derivada, significa dizer que a força vai ser positiva. E realmente, quando você está nessa região ó, à esquerda do zero aqui, eu vou ter uma força empurrando essa mola para a direita, tá? Não importa se a mola está se movendo para a esquerda ou para a direita, a força da mola vai estar empurrando o objeto para a direita. Nesse ponto aqui, x igual a zero, quanto é que vale a derivada dessa curva? Vale zero, tá? A tangente vale zero. Portanto, esse é o ponto de equilíbrio. Esse é o ponto onde a força é igual a zero, tá? E é um equilíbrio estável. Eu vou dizer já já para vocês por quê. E aqui, ó, nessa região, a derivada, ela é positiva. Como a força é menos a derivada, a força vai ser negativa. E realmente, quando ele está à direita do ponto de equilíbrio, sempre a mola vai estar puxando ele para a esquerda, tá? Logo que ele passa pelo zero e está indo para a amplitude máxima, a velocidade vai diminuindo, porque tem uma força puxando para a esquerda, e aí ele vai acelerando de volta por conta dessa força. Então, desse lado direito do ponto de equilíbrio, a derivada é positiva e a força é negativa. Por que em x igual a zero
o equilíbrio é estável? O equilíbrio é estável em x igual a zero porque se você deslocar um pouquinho para a direita, como a força puxa para a esquerda, ela vai tender a trazer o objeto para cá de volta. Tá? Se você desloca um pouquinho para a esquerda, a mesma coisa. A força positiva vai tender a trazer o objeto de volta para o ponto de equilíbrio. Mas isso não acontece sempre? Não, isso não acontece sempre. Quer ver? Se eu tivesse um diagrama de energia potencial como esse aqui, é um diagrama genérico, não estou associando a nenhum sistema físico em particular, mas imagine que você tem esse diagrama de energia potencial em que você, nesse ponto, tem a derivada da curva igual a zero, ou seja, a força resultante é igual a zero, o objeto está em equilíbrio, mas se você deslocar um pouquinho para a direita, o que acontece nessa região? A derivada é negativa, a força é positiva, então a força está puxando para a direita. E nessa região, a derivada é positiva, a força é negativa, a força está puxando para a esquerda. Um pouquinho que você se desloca desse ponto de equilíbrio, a tendência não é voltar ao mesmo ponto, a tendência é procurar um novo ponto de equilíbrio. Por isso, esse ponto é chamado de equilíbrio instável. Nós temos aqui ó, o equilíbrio estável e aqui o equilíbrio instável. E eu posso ter uma situação, gente, em que o equilíbrio vai ser indiferente, tá? Se ele está em equilíbrio nesse ponto e desloca um pouquinho para a direita, como a força resultante vai ser igual a zero também, né? Vai continuar sendo igual a zero, não existe nenhuma tendência dele voltar para o ponto original e nem se afastar desse ponto original, ok? Então, aqui ele usou os diagramas de energia para definir equilíbrio de um sistema. Para finalizar esse capítulo, eu sugiro a leitura do item 6.11, que vai falar de combustíveis, tá? Está contextualizando o conteúdo do capítulo e ele vai falar de energia potencial em combustíveis. Fica como leitura para vocês e tem alguns exercícios da lista relacionados com esse tópico, inclusive envolvendo potência, mas potência é um tópico que a gente vai estudar no próximo capítulo, daqui a pouquinho. Até a próxima aula. Tchau!